A caminho da espiritualidade, a caminho da espiritualidade. Olá, irmãos, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com os irmãos. Jesus trouxe a luz do mundo, né? Jesus trouxe o conhecimento das leis de Deus, não trouxe? Jesus fez o Sermão da Montanha ensinando as leis universais de Deus. Tudo que Jesus falava era de acordo com as leis do Pai, as leis que regem, né, o universo, as leis que regem esse planeta de terceira dimensão, as leis que nos regem. Jesus, ele parecia ser tão diferente no que ele trazia, tão espetacular. Muitos o amavam, davam a vida por ele, muitos o odiavam e queriam matá-lo pelas verdades que ele trazia, pelo que ele significava, pelo que ele inspirava, pelo que as pessoas sentiam, pela vibração daquilo que Jesus deixou, né? Vibração de quando ele passava, deixou não, vibração do que ele falou também, claro, fica até hoje nas palavras dele, que ele fala que as palavras dele não passariam, né? Os séculos, o tempo passariam, mas as palavras dele não. Por que as palavras de Jesus não passariam? Porque são leis universais. Leis universais. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Não fazer um mal a outro. Não cobiçar, né, as coisas que não são suas, né? Se alguém lhe der uma bofetada, vire de outro rosto. Se alguém pedir a sua túnica, dele também a capa, né? Então são leis universais que Jesus trazia. As leis que regem o universo, das boas energias, das coisas íntegras, das coisas boas. E o povo naquela época não conhecia essas leis universais. Por que não conhecia? Porque primeiro eram espíritos que estavam em terceira dimensão e estavam no esquecimento, como nós, né? Ainda estamos no planeta de terceira dimensão. Por estar nesse planeta de terceira dimensão, a regra básica é nascer no esquecimento. E que também é uma benção, né? Porque imagine você lembrar das coisas erradas que você fez nas vidas passadas, das atrocidades que você cometeu nas vidas passadas. Então é melhor não lembrar. Pelo menos você vai fazer a sua vida, a sua rotina, né, como se fosse começar de novo, né? Porque toda vida que você ganha, toda vida, toda reencarnação que você tem na carne, né? Reencarnar é entrar na carne. Desencarnar é sair da carne e ficar no espírito. Tudo que você tem quando você entra na carne é o esquecimento. E nós temos que dar graças a Deus por isso. A evolução se faz através de muitas encarnações. Na verdade, milhares. Talvez chegue o caso de milhões de encarnações até a nona dimensão. Porque vão ser muitas encarnações. Muitas encarnações para evoluir. E depois da nona dimensão, muitas encarnações para ajudar os outros. Jesus era mestre de si mesmo. Não era mestre? Por que ele era mestre? Porque ele ensinava, ele tinha os conhecimentos, ele tinha a luz, ele tinha o Pai ficava com ele, né? Sempre junto dele. Cada planeta tem um Cristo planetário que cuida. O Cristo planetário do planeta Terra, muitas pessoas falam que Jesus é o Cristo do planeta Terra. Não, Jesus não é o Cristo do planeta Terra. Jesus é o Rei do universo, do maior universo, porque dentro desse universo, desse super universo que a gente vive, existem outros universos. Jesus é o Rei deste universo. Ele ajudou a criar esse universo, super universo. Então ele não é o Cristo desse planeta.
Porque existe um Cristo do planeta e existe o espírito do planeta, que é um espírito que cuida. O Cristo planetário é aquele que cuida do planeta, cuida dos irmãos, ajuda nas reencarnações, nas vidas. É como se fosse não só ele, né? Ele mais um monte de irmãos que ajudam, mas seria o responsável por tudo que acontece no planeta. Aí nós temos com as vidas, né, que estão vindo, né? Aí nós temos o espírito do planeta, né, que é feminino, e esse espírito do planeta é o que coordena todas as ações que tem na carne. Todo mundo que vive no planeta, né? O Cristo planetário também ajuda isso, comanda também esse espírito do planeta juntos, né? Mas o espírito do planeta Terra, ele comanda todas as pessoas encarnadas, tudo que existe, as árvores, tudo que existe, tudo que você vê, tudo que você pega é o espírito do planeta. E tudo que você não pega é comandado pelo Cristo planetário. Mas o Cristo planetário também, em conjunto com o espírito do planeta, também ajuda a coordenar tudo isso. E existem vários outros espíritos também subordinados a ele, o espírito Cristo planetário, que ajudam eles a gerenciar. Aí nós temos aqueles anjos, né? Os anjos, nós temos os irmãos espirituais, nós temos os anjos, os santos, né? De acordo com a religião. E essas pessoas nos ajudam, esses irmãos nos ajudam, são pessoas já encarnadas aqui, ou que vieram de outros orbes para ajudar a um planeta terceira dimensão a evoluir. Então eles são subordinados a esse Cristo. E Jesus, quando falava, ele era intuído pelo Cristo planetário, pelo espírito do planeta, pelos irmãos ascensionados, vários irmãos muito ascensionados. Jesus já era o que ele é hoje, né? Tanto que ele falava que o reino dele não era desse mundo, né? Que se o reino dele fosse desse mundo, ele mandava os anjos dele vir, né? Os soldados dele vir defender ele. Mas como ele estava sabendo, ele sabia que isso aqui era um planeta de provas e expiações e que as pessoas que estão aqui são loucos, ou loucos no sentido espiritual, né? Porque fizeram muita loucura, desdenharam muito das grandezas de Deus, fizeram muitas coisas erradas, né? E também são criminosos porque mataram, explodiram, fizeram coisas ruins, né? Pensem nas leis da Terra, né? Os crimes que acontecem, por que você pode ir preso, né? Então, mais ou menos as leis espirituais, por que você está preso. E pensem no manicômio judiciário que nós temos, né? As pessoas que cometem delitos, alguma coisa, mas que não conseguem responder por si só. Elas não conseguem responder, elas não têm capacidade ainda de responder por si só. Por causa que elas estão tão perdidas no eu delas, na psique delas, né? No seu ego, né? Que elas não conseguem responder por si só. Então essas pessoas vão para tratamento psicológico, né? Vão para tratamento com terapeutas, vão ficar internadas, muitas pessoas não conseguem nem sair pessoas que têm problemas mentais não conseguem nem andar na rua, né? Porque podem ser elas podem ser perigosas para ela mesma, né? E perigosas para outras pessoas. E tem os criminosos que sabem o que querem, sabem o que fazem, são responsáveis por aquilo que fazem, né? Então é a diferença. Então aqui nós temos aqui o tratamento no manicômio judiciário espiritual e o tratamento dos criminosos espirituais, né? Então tudo vira nisso, né? Jesus trouxe a luz e era um mestre, um grande divino mestre, muito grande. Então tudo que ele falava, ele fazia. Então, do jeito que ele falava, do jeito que ele mandava fazer, ele também fazia. Ele não veio transgredir nenhuma lei de Deus, lei universal, não lei dos judeus. Porque para os judeus na época, eles achavam que, os israelitas, né? Os judeus na época, eles achavam que aquelas leis eram imutáveis, né? Foi dado para eles. Mas não são leis imutáveis, porque não são leis universais, não são leis que regem os planetas, não são leis que
Deus criou de verdade, né? Tem ali, tem leis ali, os 10 mandamentos de Moisés, tem, tem muita coisa que foi dado por Deus pelos espíritos ascensionados, mas tem muita coisa que também foi dado pelos espíritos não ascensionados. Porque se você destrói, se você faz o mal, se você mata, você não está vibrando com as trevas, não é uma lógica? O que eles fizeram para ter o que eles tiveram? O que eles não mataram, não fizeram um monte de coisa? Então, em algum momento eles estavam vibrando na luz e em algum momento estavam vibrando nas trevas. Quando eles vibravam nas trevas, eles passavam pelo sofrimento. Mas não que Deus veio para eles o que eles sejam, né, da terra prometida, o que eles são como já foi falado muitas vezes, né, por outras religiões, que os judeus são o povo escolhido de Deus. Não são o povo escolhido de Deus só porque Jesus encarnou lá, só porque Jesus veio falar das grandezas de Deus. Existe um porquê deles estar lá, né? Provavelmente também um dos porquês é porque eles eram monoteístas, né? Acreditavam no só Deus. Ficava muito mais fácil de Jesus pregar, Jesus falar. Porque como todos os homens, infelizmente as mulheres não tinham esse conhecimento, porque eram proibidas a elas esse conhecimento, né? Olha, começa já aí as coisas que não são de Deus, né? Porque a evolução ela tem que ser, ela precisa ser para todos, né? Todos nós temos a força Yin e Yang. Força Yin é o feminino, força Yang é masculino. Aqui não tem nada a ver com sexo, não tem nada a ver com homem e mulher. Mas são energias, né? A força Yang é uma energia mais forte, né? Dominadora, e a força Yin é uma energia mais protetora, uma energia que ajuda, que ama mais, protege, ama o seu irmão, né? Faz as coisas boas. Vamos dizer assim, as coisas. Não que o Yang também não faça as coisas boas, porque essa energia, todos os dois são de Deus, né? Mas assim, a energia mais calma, e uma energia que mais calma, vai com jeito, vai com calma. Não vamos fazer assim, não vamos já entrar quebrando. Essa é a energia Yin. E a energia um pouco mais forte, né, do homem. Mas não que seja homem. Até diz, né, tem umas pessoas que dizem assim, quando a pessoa, o homem é mais truculento, ele é mais yang do que yin. Quando a pessoa é mais bondosa, ela tem mais yin do que yang. Mas não necessariamente que seja isso, é só para a pessoa não poder entender, porque essas duas energias, elas são espirituais. Tanto o yin como o yang são energias de Deus, então são coisas boas. Só mais só para poder entender. Acho que deu para poder entender, né? Então, Jesus veio trazer luz. Jesus, o que ele pregava, ele fazia. Ele era um bom mestre, o bom pastor, que dá vida pelas ovelhas. Então, tudo que ele falava, ele se alimentava. Jesus fazia isso. Quantos irmãos, né? Quantas pessoas que estão na frente do povo que falam uma coisa e fazem outra. Esses não são bons mestres, não são bons pastores. Na verdade, eles estão escolhendo novamente a vibração baixa, né? Novamente vai desencarnar e vai passar um bom tempo lá no umbral, se limpando. E provavelmente, como nós estamos nas encarnações chaves, nas últimas, né, desse ciclo de 12 mil anos que está acabando, provavelmente serão transmigrados. Não que eu também não seja transmigrado, né? Transmigrado. Também eu posso ser transmigrado. Mas eu estou tentando fazer a minha parte para ficar na evolução do planeta, que é o planeta Terra, né? O espírito do planeta Terra pediu para evoluir e está indo para a quinta dimensão. Terceira dimensão são dimensões de espíritos ainda que precisam de. Eles saíram do reino elemental, entraram no reino nominal, vão ser truculentos, segundo literaturas, o que a gente ouve, né, por aí. Ou ele precisa passar por essas fases, o espírito precisa passar por essas fases de truculência, de fazer isso, fazer aquilo. Muitas vezes ter as escolhas erradas para poder ver o que é o erro, para sentir na pele o que é o erro, ou fazer o bem e sentir na pele o que é o erro, né? Porque você faz as coisas ruins, sente na pele, pode ser que não sinta, você pega esses políticos corruptos, essas pessoas, não só políticos, vamos pegar as pessoas corruptas, né? No geral.
Elas podem não sentir na pele aqui na Terra, porque são ricas e poderosas, mas depois que desencarnam, vão sentir na pele. Então, o erro que eles tomaram, né? E as pessoas que fazem o bem, talvez também não recebam nada aqui, mas quando desencarnem, eles vão receber algo muito grande, muito glorioso da parte de Deus, né? Chegar onde eles tiverem que chegar, né? Nas determinadas camadas elevadas espirituais ou nas colônias espirituais, né? Vão chegar com honra, vão ser honrados lá, né? As pessoas que fizeram muito bem, né? As pessoas que quiseram evoluir, crescer e se desenvolver. Então a gente precisa fazer as coisas certas. Jesus trouxe e Jesus mostrou o caminho. Porque até então, né, os outros avatares que vieram, Rovena, né, Buda, Hare Krishna, né, Krishna, e não é Hare, né, é Krishna só. Outros, não me vem na minha cabeça aqui, tantos outros que nós tivemos, Lanto, né, tantos outros que a gente teve, não só na China, na Índia, na Ásia, em todos os lugares, né. Essas pessoas que vieram, né, trouxeram, mas como eram espíritos evoluídos, alcançaram a ascensão, eram mestres, né, mas a divulgação da palavra deles ficou bem num canto pequeno para poucas pessoas, e não que foi esquecido, né, porque até hoje é falado, até hoje desses profetas, né, dessas pessoas que falavam antigamente, né, desses mestres, né, então não ficou esquecido. Tem livros, tem isso, tem aquilo, mas alcança bastante gente, mas não no patamar de Jesus, porque Jesus era diferente. Jesus tinha que ser feito alguma coisa pela espiritualidade para dar uma acordada no povo, né? E quem acordou no momento lá, acordou e fez as coisas e foi justificado. E as palavras ecoam até hoje do que Jesus falou. Então, Jesus é diferente, Jesus veio diferente, é um espírito mais elevado, ele veio para fazer umas coisas diferentes. Ele veio para acelerar, né, as mudanças, veio para acelerar a luz, veio para acelerar o desenvolvimento da espiritualidade. Se não fosse Jesus, nós não tínhamos esse desenvolvimento que nós temos hoje, de tudo, tecnológico, tudo de conhecimento espiritual, nós não teríamos esse conhecimento. Por mais que muitas pessoas, né, do mal, que usam muitas vezes os centros religiosos, né, para ganhar dinheiro, para ficar rico, para manipular as pessoas, que isso dá dó, né? Então, mas fora isso, usam a palavra de Deus com o sentido de manipulação, para colocar um jugo em cima do povo, né? Não igual os judeus faziam, colocavam um jugo em cima das pessoas. Quem estava lá em cima se dava bem, era bom, e as pessoas que estavam sofrendo, né, estavam passando perrengue, passando dificuldades. Hoje já mudou. Israel, né? Já falei isso em outros vídeos. O tempo de Jesus é diferente, hoje mudou. Israel é um país diferente, com leis, as leis continuam as mesmas, mas eles mudaram, mas continuam. Tá? Tem muitas coisas que tem que mudar, né? Precisa mudar para melhorar, para a elevação espiritual. Essas leis que Jesus trouxe precisam ser implantadas lá, como precisam ser implantadas em todos os países, implantados em todos os corações, todos os povos, né? Precisam ter esses conhecimentos, essas leis universais que Jesus trouxe. Então Jesus era um avatar, Jesus era um mestre. Então ele trouxe as coisas diferentes. Jesus foi por intermédio dele que tudo. Porque lembra que ele, quer dizer, a gente não vai lembrar porque ele não estava lá, mas nos filmes, né, o que está escrito, que quando Jesus enviou os 12, né, fala que o reino dos céus está próximo, né. O João também falava, né, João Batista também pregava: se arrependei-vos, né, porque o reino de Deus está próximo. E Jesus também falava isso, né, arrependei-vos, né, que o reino de Deus está próximo, né? Então esse reino de Deus que está próximo, o reino de Deus, na verdade, chegou agora depois de 2000 e poucos anos. Ele está próximo, mas demorou 2000 e poucos anos. Próximo para a espiritualidade, porque a espiritualidade vive com milhões, bilhões de anos, né? Trilhões.
Então a espiritualidade para ele, 2 milhões, 2.000 anos é pouca coisa, né? 2.000 anos, tá? 2.000 anos e pouco aí. Nós estamos em 2023 anos do nascimento de Jesus. Então ele falava, né, dos 30 aos 33, que o reino de Deus estava próximo. Então preparai-vos, né? Então essa preparação que Jesus pregou, que ele trouxe, né? As leis que nós devíamos seguir, que ele trouxe, o reino de Deus que ia vir está chegando, está chegando. Jesus, ele não vai voltar em nuvem, em glória, como isso foi colocado na Bíblia. Pode até ter sido colocado pelas pessoas, né? Tinha a intenção de falar uma coisa boa, mas provavelmente foi mostrado uma coisa e eles colocaram outra. Porque Jesus não vai mais vir, porque o planeta está evoluindo para a quinta dimensão. E não vai. Planetas de terceira dimensão muitas vezes querem sempre um líder, né? Ninguém quer se tornar líder, né? Porque tem medo de morrer, porque tem medo. Já viveu tantas vidas, né? Que tem certo medo, certos, né? Eu não quero fazer isso porque não quero ser um líder religioso porque eu posso morrer, porque eu posso fazer isso, porque eu posso fazer aquilo, não quero ser um político do bem, vamos falar do bem, porque eu vou passar por perrengues, por dificuldades, né? Porque se você quiser ser um político do bem, você só vai sofrer, talvez não nem se eleja. Se você quiser ser, muitas vezes em muitos lugares que você tiver, se você quiser falar do bem, você pode ser até morto. Então é muito complicado. E Jesus, quando ele falou que o reino de Deus estava próximo, passou 2023 anos e agora estamos chegando na elevação. Mas qual que estava próximo? Porque já estava tudo pré-determinado, né? Já existia essa pré-determinação. Muitos livros, algumas literaturas falam, e nos canais espirituais que eu vejo, que essa programação já estava desde a fundação da Terra, de 4 bilhões e 500 milhões de anos já tinha essa programação. Porque são várias programações que eu falei para os irmãos, né? Esses 12.000 anos que passa, como é aqui um planeta prisão, cada criminoso que vem para cá, ele tem 12.000 anos para melhorar. Só que antigamente, como o planeta era a terceira dimensão, os que melhoravam saíam e os piorzinhos iam ficando, porque essa era uma prisão. Como agora não vai ser mais prisão, esse planeta Terra vai ser liberto desse prisão, desse manicômio judiciário, estamos indo para a quinta dimensão. Então agora a característica vai ser que os espíritos evoluídos, as pessoas que querem seguir as leis universais vão ficar. As leis, principalmente as leis que Jesus trouxe. É só seguir as leis que Jesus trouxe que você fica para o planeta de quinta dimensão. Você precisa provar que você mudou. Planeta de terceira dimensão você precisa provar e tem que provar na carne. Aqui que você tem que provar. É nessa vida aqui, não é espiritualmente. Espiritualmente é fácil você falar que você mudou, porque você já está lá, você está vendo as coisas. A perspectiva do espírito é totalmente diferente da carne. Você tem que provar que você mudou agora. Essa é a hora de mudar. Então, o que Jesus e João Batista falavam, está chegando agora que está chegando o reino de Deus. Mas o que é o reino de Deus? Não é que vai vir Jesus e vai levar o povo, né? Vai arrebatar o povo, a igreja. Não vai arrebatar o povo, a igreja. Vai ser ascensionado para a quinta dimensão. Então, quem ficar, fazer o bem, vai desencarnar, vai reencarnar novamente. E a partir do ano 3000 nós já vamos estar entrando numa vibração muito grande de planeta de quinta dimensão. Vai ter espírito ainda de terceira dimensão? Vai ter, mas só que já vão ser muito poucos, né? Hoje vamos dizer assim, hoje nós, só uma noção, né? Eu acredito que hoje a gente está mais ou menos assim, 80 para as trevas, 20 para a luz, né? No ano 3000 vai ser o contrário, vai ser 80 para a luz, 20 para as trevas. Trevas no sentido de ignorância, no sentido de não ter conhecimento, no sentido de não querer as coisas de Deus, né? Não querer evoluir, nesse sentido, né? Não trevas no sentido de fazer as trevas no sentido de matar, de fazer as coisas, não. Nesse sentido de conhecimento, não vai querer evoluir. Então as pessoas vão estar nesse sentido. Então o que Jesus trouxe lá atrás,
o que o João Batista trouxe, o que Jesus trouxe. Arrependei-vos que o reino de Deus está próximo, né? É a elevação de terceira para quinta dimensão. Só que isso até hoje na Terra não tem acontecido, né? Eu não sei quando que começou os seres humanos na Terra. Eu não tenho esse número para dar para os irmãos, né? Que ano que começou, né? A Terra foi formada há 4 bilhões, a Terra tem 4 bilhões e 500 milhões de anos, né? A Terra foi criada, desde que ela foi criada. Só que apareceu os seres humanos, né? De uma forma, um ser bem diferente, não nessa forma agora que nós somos, como sapiens sapiens, mas ele apareceu antes. Quem quiser ver isso, só olha a evolução do homem, né? Através das eras, Homo sapiens sapiens, Homo erectus, né? Só descer lá para trás, dá uma lida, veja isso aí, a evolução. Então, da onde a gente saiu. Então agora nós estamos indo para... E tudo isso daí sempre teve a cada 12 mil anos, a cada 15 mil anos, a cada 20 mil anos teve esse processo. Então a gente já teve vários processos. E nós estamos bem-aventurados porque hoje nós estamos nesse processo. Estamos indo para a quinta dimensão. Então quem provar na carne que pode seguir, que gosta das leis universais, principalmente as que Jesus trouxe, né? Porque o que é para nós é o que Jesus trouxe. O que os outros falaram lá atrás, Buda, Rovena, Lanta, essas coisas, todos que falaram, Krishna, foi uma síntese do que Jesus trouxe, só que com muito mais profundidade, com muito mais conhecimento. Então, Jesus trouxe esse movimento para que agora o planeta está sendo evoluído. Então você precisa agradecer muito a Deus, irmão, porque você é um bem-aventurado de estar vivendo neste momento, né? Olha essa chuvaiada, essas coisas que estão acontecendo, né? Por quê? Porque o planeta está mudando, né? Não para ter... É que funciona assim, é tudo um planejamento, né? Por intermédio dessas chuvas, desses maremotos, terremotos, muitos vão desencarnar. Isso não tem como fugir disso. Mas é uma situação normal. Esses espíritos que não querem mais evoluir, eles vão desencarnar por alguma coisa, né? Ou vão desencarnar de velhice, né? Ou uma doença, alguma coisa. Ou, como diz, a morte, a maior certeza que a gente tem é a morte, né? O que a gente vai ser no futuro, a gente não sabe, mas a morte a gente sabe que vem. Em um momento ou outro vai vir. A justiça, né? Vai, não só a morte através de justiça, mas justiça através de coisas que acontecem na nossa vida, né? E nós estamos sendo provados a todo momento. Nós estamos sendo provados. Todo momento estamos provados. Ou acontece alguma coisa, ou que nem agora choveu pedra, né? Deu pedra. É muito complicado, pedra, vendaval, enchentes, né? Principalmente aqui no sul, agora está acontecendo. É bem complicado. Eu falo de uma cidade aqui no Paraná chamada Ponta Grossa, que teve essa semana vai ter uma chuva de pedra muito grande, né? Que desabrigou muita gente e deu bastante prejuízo. Então esses prejuízos também são uma parte para as pessoas se elevar, para as pessoas se voltar para Deus, para as pessoas verem que estão erradas, né? Só que muitas vezes as pessoas não querem a mesma coisa no passado. Dos judeus lá, as pessoas... Por que eu falo tanto dos judeus? É porque na verdade não é que está acontecendo, Jesus veio, né? Jesus podia ter vindo em outro país, com outra civilização, mas foi lá então, por isso que eu falo, né? Não que eu tenha nada contra, gosto de tudo, tenho amor por todos os seres, né, que vivem no planeta, todos eles. Todos os seres humanos, todos os animais, todas as aves, tudo que existe, as florestas, os minerais, amo tudo. Tenho amor por tudo. E acho que a gente não deveria judiar tanto que a gente judia, né, de tudo, né? A gente polui tudo e faz tanta coisa errada. Nós não deveríamos fazer isso. Deveríamos nos conscientizar. Então Jesus trouxe, nesse finalzinho de vídeo, né, uma curiosidade legal para os irmãos, né, que Jesus trouxe, na verdade, o conhecimento lá atrás de que o reino de Deus está próximo, né, que é agora, né. E as pessoas deturpam de novo, né, falando que Jesus vai vir em nuvem, vai vir em glória, vai arrebatar seu povo, vai
vai ressuscitar nos mortos? Não vai ressuscitar nos mortos, porque esses mortos que estão ressuscitados já foram transmigrados, já estão vivendo em outros corpos. A reencarnação é a evolução, não tem como dizer que não é, não tem como fugir disso, irmão. Então, eu sei que dependendo da religião que você está é meio difícil. É a mesma coisa na época dos judeus, Jesus trouxe tanta coisa nova, mas eles não aceitaram. As pessoas não aceitam, não adianta. Vai ter que passar por dificuldade. Cada um está no seu tempo espiritual de evolução, né, de amadurecimento espiritual. A gente não pode julgar ninguém, né? Cada um está no seu tempo. Então fica a dica, né, para os irmãos. Aquilo que João Batista falou, aquilo que Jesus falou, arrependei-vos porque o reino de Deus é chegado. Esse reino de Deus chegou lá através, primeiramente, das leis universais. Então, o reino de Deus chegou. Por que o reino de Deus chegou? Porque veio as leis universais para você ter uma maior comunhão com Deus, para você ter uma maior comunhão com o Espírito planetário, Cristo planetário, uma comunhão maior com o Espírito planeta, uma comunhão maior com os Espíritos ascensionados, uma comunhão maior com Jesus, uma comunhão maior com Deus, né? Então, ele trouxe as leis, o conhecimento, a luz. Mas agora o reino está chegando, né? E agora esse é a evolução total, de terceira para quinta dimensão. Claro, depois tem evolução para sexta dimensão, sétima, oitava, nona, décima, 11ª, 20ª, 140ª, e vai embora, é infinita essa evolução. Graças a Deus, né? Que a gente não vai ficar lá vendo Deus e Jesus no trono com palma na mão e cantando hino, eternidade, pessoal. Já pensou? Por mais que isso está na Bíblia, por mais que seja falado, se João escreveu na época, se João viu aquilo, não foi bem isso que eles passaram, não foi bem isso que ele escreveu, né? Teve certos erros, porque quando você está em desdobramento, que João se desdobrava, né? Ele era elevado em espírito, então ele desdobrava, saía do corpo. Era mostrado as visões para ele, né? Em sonho, muitas vezes em oração também era mostrado para ele. Então ele falava daquilo que ele via, mas ele nem mesmo entendia o que ele via. Nem ele entendia, porque naquela época era meio complicado. Então ele escreveu aquilo que ele achava que era. Mesma coisa o que eu estou falando hoje, o que outros irmãos estão falando hoje, daqui 2000 anos vai ser papinha de bebê. Muitas vezes as pessoas, o que a gente fala hoje, não acreditam, querem matar, querem fazer isso, querem fazer aquilo. Como acontece com o Pedro na casa platônica de oração, as pessoas querem tanto mal e ele só está trazendo a luz, só está trazendo conhecimento. Mas por que as pessoas querem matar e destruir ele? Porque ele está mexendo com aquilo que... Está mexendo com o dinheiro, está mexendo com aquelas pessoas que querem, são as gananciosas, né? Que não querem que mexa, né? Querem que ele fique assim. Os espíritos trevosos, né? Os espíritos que não querem evolução, eles querem ficar naquele sentido. Daqui 50.000 anos vai estar falando da Bíblia, os 5 obras de Kardec, as obras de Chico Xavier, que são muito importantes, mas por eles não tem evolução nenhuma. Daí atacam o Pedro fazendo tanta coisa errada e o homem, o espírito evoluído que só vem para trazer a luz, vem só para trazer a graça, vem só para trazer a paz. Então é difícil, né? É difícil. E sem dizendo que é um espírito criado por Deus, criado por Jesus, né? É o Filho de Jesus também. Então as coisas são meio complicadas. O homem é muito complicado. Por causa da ganância. Que muitas vezes o conhecimento, né, o estudo, torna a pessoa muito gananciosa. A pessoa fica muito ela só acredita naquilo que ela estudou, né? Imagina a Terra, 4 bilhões e 500 milhões de anos, quantos planetas que nós temos na nossa galáxia, muito mais velhos, né? Ou em outras galáxias, que tem trocentos mil planetas, trocentos mil sóis e tudo mais. Então é meio complicado se conversar com seres humanos daqui. É bem complicado. Mas fica a dica aí, né, para os irmãos. Aquilo que João Batista disse a Jesus, arrependei-vos porque o reino dos céus já chegado, demorou 2023 anos e chegou. E nós temos a evolução até 2500, vai ser uma evolução um pouco mais assim. Essa evolução vai ser. Não é que
não é que as coisas estão acontecendo na Terra para matar as pessoas, né? Mas o espírito está evoluindo. E se ele está evoluindo, ele precisa fazer as modificações para evoluir para a quinta dimensão. E o que está acontecendo na Terra é essa evolução. E como o homem poluiu e fez tanta coisa errada, precisa mudar isso, né? E infelizmente isso traz nesse sentido, nessa evolução, traz essas consequências que estão acontecendo no mundo, nessas tragédias, para realmente matar as pessoas, desencarnar as pessoas, para as pessoas serem transmigradas, ou serem evoluídas e verem que não é bem assim, né? As coisas não são bem assim, as coisas são diferentes, né? Então espero que os irmãos tenham entendido. Deus abençoe a todos e a paz de Deus.